الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, nos encontrando num mês sagrado, mês de Muharram, num dia importante e abençoado, 10 de Muharram, dia de Ashura, numa sexta-feira, dia extremamente valioso e importante para os muçulmanos, dia em que as boas ações são multiplicadas, o esforço que fazemos é compensado, tantas virtudes juntam-se num só dia, dia no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos a enviarmos abundantemente bênçãos a ele, que isto também tem um retorno positivo para aquele que assim faz. O felizardo é aquele que sabe aproveitar estas oportunidades que Allah subhanahu wa ta'ala deu, em particular esta recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam de enviar salat e salam abundantemente para ele. Neste curto espaço de tempo, gostaria de partilhar um tema de extrema importância que tem a ver com valores até no Islã, que é relacionado ao ikram al-muslim. Falar concretamente do limite até onde pode se preferir aos outros em detrimento a si próprio. Aquilo como chamamos de ikram muslim. Nós falamos, faz ikram muslim. O que é isso ikram? E será que tem algum limite? Tem algum limite? De facto que tem limite. Portanto, nós iremos falar nessas duas vertentes. Antes de mais, definir a questão de ikram al-muslim. Nós conhecemos, os nossos irmãos fazem 6 pontos, não é? Uma das qualidades é ikram al-muslim, que é extremamente importante. Se todos nós tivéssemos essa qualidade de ikram, portanto, nós não viveríamos no ambiente que nós hoje vivemos. Quando nós se a dor do nosso irmão fosse nossa dor, se a preocupação dele fosse a nossa preocupação, se o bem-estar dele fosse nosso bem-estar, se ele tinha que estar bem, melhor do que eu, nós estaríamos a viver Jannat nesse mundo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou como prática. Os sahabas, o Corão foi revelado, elogiar aquelas pessoas que assim faziam. Portanto, ikram, aquele chamamos de ikram al-muslim, consiste em travar o seu direito de usufruto pessoal, é um direito de usufruto, para você usufruir, gozar de um direito pessoal que você tem, não é? E conceder este direito ao próximo para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, você tem uma garrafa d'água que é para você beber. Você viu alguém estar com sede e você dá. Eu não estou com sede, eu poderia usar essa garrafa d'água para mim, me pertence. Tá bem, levas tu e bebes.
Isso é ikram. Está travando um direito que você tem, está a conceder ao próximo. Portanto, é a pessoa travar o seu direito do usufruto, direito pessoal, não é? E não de Allah, não direito de Allah. Aqui tem que existir diferença. Não direito de Allah. Direito de Allah, quando há uma competição para fazer um bem, Allah diz, façam isso. Todos nós temos que fazer. É um direito de Allah que está lá. Outro é o direito que eu tenho. Eu tenho direito a ter dinheiro. Trabalho, o dinheiro é meu. Eu vejo o necessitado, precisa, eu tiro o que eu tinha que usufruir, dou ao necessitado. Isso é ikram. Tratar bem o próximo de forma que o seu próprio direito fica comprometido. Portanto, nós vamos encontrar vários versículos no Corão a falar deste tipo de comportamento. Vamos encontrar ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, quanto à questão de ikram, não é, onde a pessoa trava o seu direito e concede ao próximo. Portanto, preferir aos outros, dar preferência aos outros em detrimento a si próprio. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Aqui Allah está a elogiar os Ansar. Os Ansar estavam em Medina. E os Muhajir eram aqueles muçulmanos que saíram de Meca e vieram para Medina. Não tinham nada. Eram pobres. Cada um levou o que pudesse levar para vir para Medina para salvaguardar a sua religiosidade. E chegaram em Medina e eram pobres. Os Ansar colaboraram com o que eles podiam. Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso. E a parte que nos interessa nessa nossa conversa é o que Allah diz aqui: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Chama-se aqui a ithar, dar preferência aos outros em detrimento a si. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Allah diz, eles dão preferência aos outros em detrimento a eles próprios, apesar deles próprios serem necessitados. Hoje nós pensamos, para você dar, só tem que ser uma pessoa que tem muito. O pobre não pode dar. Aqui Allah está dando um exemplo onde uma pessoa é necessitada, dá preferência a outro necessitado. Aqui, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Khasasa é necessidade, é pobreza. Aqui Allah elogiou. Qual foi o motivo de revelação deste versículo do Corão? Imam Bukhari menciona na sua coletânea que foi narrado o hadith para Abu Huraira radiallahu anhu, hadith está no Bukhari, que um indivíduo veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, asabani al-jahdu. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o cansaço, a extrema fome me atingiu. Estou muito cansado e estou faminto. Isso era normal nos sahabas. Abu Huraira radiallahu anhu, nós hoje falamos de Abu Huraira, nós não entendemos a situação que este sahabi passou no que concerne a fome. Abu Huraira diz: hoje vocês estão falando de Abu Huraira, porque Abu Huraira depois chegou um momento e ficou folgado. Já era rico, Abu Huraira. Já era rico. Então as pessoas estão a falar de Abu Huraira já anda num bom animal, não é? Molana já tem um bom carro, não é? Abu Huraira já tem um lenço de boa qualidade, onde limpa, não é? Cospe neste lenço. Hoje estão a falar de Abu Huraira. Vocês se esquecem o tempo que eu ficava caído entre a casa e o mimbar do profeta sallallahu alaihi wasallam. As pessoas vinham e pisavam no meu pescoço porque pensavam que eu tinha epilepsia. Era uma forma que eles achavam para tratamento, pisar no pescoço. Assim como dizem hoje, quando alguém tem um ataque, colocam um sapato com chulé, não é? E ele logo desperta, não é? Dizem. Aqui tinha uma forma que eles achavam que alguém tivesse um ataque epiléptico, pisavam no pescoço e era uma forma de reativar os seus sentidos. Vocês esquecem o tempo que eu ficava caído entre a casa e o mimbar do profeta sallallahu alaihi wasallam e as pessoas diziam que ele é louco, tem problemas de saúde. Ele diz: Wallahi ma kana bi al-junun. Não era loucura, ma kana illa al-ju'. Era excesso de fome que eu tinha. Passava nessa situação. O hadith aqui menciona que Abu Huraira ficava até apegado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, perseguir o profeta onde fosse. Ele dizia: se o profeta tivesse alguma coisa para comer, ia também me alimentar. Eu teria
como nós falamos hoje, Jack. Até certo ponto foi um Jack para poder se sobreviver pela extrema pobreza que os sahabas passavam. Estes sahabas, asabani al-juhda ya Rasulallah, al-jahd. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam o que fez? Na primeira pessoa, fa'arsala ila nisaihi, enviou mensagem para as suas esposas. O que vocês têm para alimentar este necessitado? Subhanallah. Vejam qual foi a resposta que veio da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Falam yajid indahunna shay'an. O profeta não tinha nada em sua casa. Não tinha nada. Hadith da Aisha nos diz, passavam lua, depois lua. Nós não acendíamos fogo em casa, sobrevivíamos de aswadain, sobrevivíamos de água e tâmara, não tínhamos comida. Não tinha, o profeta sabia que não tinha, mas vai lá ver, talvez tenha alguma coisa. Resposta ver, não há nada, o profeta de Allah. Não tinha nada. Começou com ele próprio. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ala rajulun yudayyifu hadhihi al-layla yarhamuhullah. Quem pode acolher este hóspede hoje, Allah vai ter misericórdia dele. Faqama rajulun min al-ansar. Um homem dentre os Ansar levantou e, de acordo com a narração do Muslim, vem que este homem era Abu Talha. Levantou e diz: Ana ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, eu vou cuidar deste hóspede. Então ele levou para sua casa e disse para sua esposa: Daifu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, este hóspede do profeta sallallahu alaihi wasallam, la tadakhirihi shay'an, não oculte nada, dê tudo o que tivermos, o que pudermos servir o nosso hóspede. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa. Aquele que acredita em Allah no último dia, que trate bem o seu hóspede. Então o sahaba está a dizer: La tadakhirihi shay'an, não oculte nada. O que tivermos do bom e do melhor, dê ao nosso hóspede. Qual foi a resposta que veio desta senhora? Nós, se levamos um hóspede para casa hoje, sem avisar a nossa esposa, é assunto. Você quando alguém aparece, você vê que ele quer ir para a sua casa, vê que ele está faminto. Não, vamos sentar em algum restaurante, vamos comer alguma coisa. Não é porque você não tem casa, você tem. Mas você sabe a consequência que você não vai dormir naquela noite. Porque vai ouvir boa palestra. Como é que você traz aqui? Não me informou, não temos nada para lhe dar. A geleira está cheia de comida. A despensa está cheia de comida. Não pode levantar fazendo ovo frito, ovo estrelado. As nossas mulheres, alhamdulillah, são boas também, não é? Elas são boas. Então, essa senhora... Não, esse é um exemplo prático. Os sahabas, as esposas também lhes fizeram ouvir a mesma situação. Onde um profeta, sallallahu alaihi wasallam, um sahabi, foi falar para sua esposa: olha, eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam está faminto. Está a cavar trincheira. Está faminto, está fraco. Os sahabas não amarraram pedra nas barrigas por causa do excesso de fome. Cada um levantava a sua roupa, tinha uma pedra amarrada. Quando foram ver o profeta, tinha duas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, sabe, foi dizer à sua esposa: eu vi o profeta faminto. Prepara alguma coisa para chamarmos o profeta. Então, ok, preparou, foi, chamou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Profeta, ya Rasulallah, preparei alguma coisa em casa e vamos, mais 2, 3 pessoas. O profeta anunciou para o Jamaat, vamos para a casa desse bairro. Era um grupo de 80 pessoas. A esposa disse para quantas pessoas? 4 pessoas. Traga 4 ou 5 pessoas. O profeta chamou todos. Vamos para casa. O sahaba foi para lá, viu aquele número de pessoas e falou para a esposa. A esposa viu, a esposa começou a fazer ouvir. Mas eu te disse, não era para vir todas as pessoas, somente... E eu disse ao profeta, eu disse, todos nós não dizemos isso, mas eu disse, também ele só foi teimoso. Sabe, eu disse ao profeta. Então, você disse sim, ele que tomou a decisão. Ah, ok, tudo bem. Se ele tomou essa decisão, tudo bem. O profeta veio e soprou na comida, fez doa de baraka, aquela comida serviu para todos. Tem várias passagens do gênero, Abu Huraira também conta passagens do gênero, por aí em diante. Nós estamos para falar isso. Todos esses incidentes são incidentes relacionados ao ikram. Travar o seu direito de conceder ao próximo. Portanto, a esposa diz aqui para o marido: Wallahi ma indi illa qutu sabiyya.
Você está a falar comida para dar ele? Nós não temos senão comida para nossa filha. Só. Não tem nem sequer para ti, para mim não tem. Tem só para nossa filha. Qual foi a resposta desse sahabi? Ele diz, فَإِذَا أَرَادَ الصَّبِيَّ الْعَشَاء. Quando essa criança quiser comer, estiver na hora, faça ela dormir. Adormeça. Faça apanhar sono. Todos nós sabemos fazer cantar para a criança apanhar sono. Quando ela adormecer, aí nós vamos sentar na mesa. Você simula que está a reparar a lamparina ou candeeiro, apaga o candeeiro. Fizeram. Adormeceu a filha, chegou a hora de comer, ela a servir, mexe o candeeiro para acertar, apagou o candeeiro. Vamos comer. Não, comeram. Aqueles a justificar estão a comer, num bom papo, não estavam a comer. Então amanheceu, ele voltou para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu boas novas, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala ficou feliz com fulano e fulana, o casal, não é? Fulano e fulana, e Allah revelou o versículo do Coran: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dão preferência aos outros em detrimento a si próprio, apesar deles próprios serem necessitados. Apesar deles próprios serem necessitados. Portanto, este é um exemplo. Vocês já ouviram falar, já viram, leram no Coran, passagem وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Sura Dahr. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Passagem em que uma família piedosa, estão prestes a partilhar a sua refeição, bate porta, um órfão estava a pedir para que fosse alimentado. Então, aquelas pessoas deram comida a este órfão. Outra passagem vem que eles estavam de jejum naquele dia. Na hora de iftar, veio esse órfão, eles deram comida. No dia seguinte, veio وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. Primeiro dia veio um necessitado, segundo dia veio um órfão, o terceiro dia veio um cativo. Eles sempre iam dando. Podia ser dias diferentes, ou podia ser naquele mesmo dia, eles acabaram cedendo aquilo que eles tinham. Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Coran relacionados a este incidente. E ainda menciona, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Eles alimentam a comida, apesar do seu amor. Amor à comida, amor à riqueza, amor aos bens, não a Allah. É verdade que uns interpretam ala hubbihi, ala hubbillah, por amor a Allah. Não, ala hubbihi, ala hubbil mal. Porque Allah diz no outro versículo do Coran: wa atal mala ala hubbihi. Dão em caridade a riqueza, apesar do seu amor à riqueza. Allah subhanahu wa ta'ala diz: lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamais alcançareis a piedade até que gastarem aquilo que mais amais. Riqueza. Dão aos necessitados, aos órfãos, aos cativos. Nós vos alimentamos para o agrado de Allah. La nuridu minkum. Não queremos de vós jaza'an wala shukura. Não queremos pagamento, nem sequer agradecimento estamos à espera. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Nós tememos o nosso Senhor naquele dia do terror, no dia em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: يوم ترونها تحمل كل أنثى وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. As pessoas aparecerão embriagadas, como estivessem embriagados. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Não estarão embriagados. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. O castigo de Allah é severo daquele dia. Preparamos para este dia. Exemplos são vários. Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu, Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ashari, sahabi, pelo nome conhecido por Abdullah bin Qais, está enterrado no Bab Saghir, em Damasco, na Síria. Abu Musa al-Ashari, sahabi Abdullah bin Qais.
tive a oportunidade de visitar até a campa deste sahabi. Abu Musa al-Ash'ari, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna al-ash'ariyina idha armalu fi al-ghazwi aw qalla ta'ama iyalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thawb wahid." O profeta sallallahu alaihi wasallam está a elogiar aqui os ash'ariyin. Esta é uma tribo de Abdullah bin Qais. Diz quando eles estão sem comida no jihad ou estando em Medina, eles não têm comida suficiente para eles. O que eles fazem? Eles juntam tudo o que eles têm num só pano e eles dividem de forma proporcional, de forma igual para todos, para não passarem fome. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por eles fazerem isso, fahum minni wa ana ma'hum, não é? Wa ana minhum. Eles fazem parte de mim e eu faço parte deles. Por quê? Porque eles se preocupam com outras pessoas, travam o seu direito, cada um tem, mas eles cedem e fazem com que todos os outros tenham, não é, o direito a este usufruto. Nós não conhecemos aquela passagem do sahabi oferecer uma cabeça de uma cabra para um vizinho. O vizinho achou que outro vizinho era mais necessitado, mandou para o segundo vizinho. O segundo também achou que o vizinho era ainda mais necessitado. Essa cabeça circulou aos vizinhos todos e voltou a cair na primeira casa, onde cada um dava preferência ao outro em detrimento a ele próprio. Exemplo de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab, quando foi atacado, não é? Últimos momentos da sua vida, no Salat al-Fajr, Umar foi atacado. A morte de Umar, radiyallahu anhu, veio deste ataque. Faleceu por este ataque. Então ele já não conseguia sair para o masjid para rezar. Então ele sabia, estava a escorrer muito sangue, poderiam ser os últimos momentos da sua vida. Mandou mensagem com o seu filho para Aisha, radiyallahu anha. Vai dizer a Aisha, esposa do profeta, que Umar pede ser sepultado junto com os seus dois companheiros, com o profeta e Abu Bakr. Nós sabemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr estão enterrados onde era quarto de Aisha, quarto do profeta sallallahu alaihi wasallam, em Medina Munawwara. Aquele sítio onde nós vamos, tentamos ver para ver a campa, coisa impossível, porque não tem nenhuma campa, não é possível você ver. São paredes que estão lá, cercadas de todos os lados. Não é possível sequer ter acesso à parte interna da campa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não faça esforço, querer espreitar, não há de ver nada. Não há de ver nada. O que você tem a fazer ali é fazer salam ao profeta. Mas a campa não há de ver, por mais que eles abram aquela porta, não há de ver. Então, Umar radiyallahu anhu está aqui a mandar essa mensagem para ser sepultado junto com o profeta e o Abu Bakr, no mesmo quarto. Aisha radiyallahu anha diz que eu estava a guardar este lugar para mim, porque era a casa dela. Quem estava enterrado lá é o marido e o pai. Diz, eu vou ceder este meu direito a Amir al-Mu'minina Umar ibn al-Khattab. Não é preferência, não é ikram, não é ithar. Onde que Aisha foi enterrada? No Baqi, Jannat al-Baqi. E deixou aquele espaço estar ao lado do profeta sallallahu alaihi wasallam para Amir al-Mu'minina. Umar ainda diz para o filho, se eu morrer, voltem a perguntar a Aisha. Provavelmente ela cedeu porque teve receio, porque eu era Amir al-Mu'minina. Eu quero o chefe, comandante. Eu quero. Talvez teve esse receio. Depois de eu morrer, volta a perguntar se ela aceita ceder esse espaço. Ela aceitou, disse que seja enterrado. Portanto, eu vou ceder este meu direito e ceder ao Amir al-Mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Outro exemplo, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando os sahabas emigraram de Meca para Medina, conforme disse, havia muita pobreza, os sahabas eram necessitados. O profeta criou laços de irmandade entre os sahabas. Abu Darda era irmão de Salman al-Faris, como se fossem verdadeiros irmãos, poderiam herdar, que a posterior isso foi abrogado. Abu Darda era irmão de Salman al-Faris. Assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu este laço entre Sa'd ibn Rabi' al-Ansari com Abdurrahman ibn Auf. Sa'd ibn Rabi' al-Ansari com Abdurrahman ibn Auf. Sa'd ibn Rabi' al-Ansari disse para Abdurrahman ibn Auf, ele diz, an yunasifahu ahlahu wa malah,
diz, olha, o profeta criou esses laços de irmandade. Não eram verdadeiros irmãos, atenção, não eram verdadeiros irmãos de sangue. Eram, porque o profeta diz, a partir de hoje, vocês dois são irmãos. Como se fossem irmãos, são irmãos. Que, conforme disse, a posteriori foi abrogado. Então, Saad bin Rabia disse, olha, você é meu irmão, a partir de hoje, eu vou dividir o que eu tenho, a metade contigo. Minha riqueza, metade é tua. Olha, eu tenho mais que uma esposa. Escolhe a que quiseres, eu vou divorciar depois de Ida, tu casas com ele. Alguém faria isso? Alguém faria isso? Olha, minha riqueza, metade. Nem sequer para teu verdadeiro irmão você faria. Você nem está satisfeito com o bem-estar do teu irmão. Você não está satisfeito. O que falar de ikram? Portanto, esse sahabi está a dizer, a minha riqueza é metade para ti. Não é? E tenho duas esposas, uma, escolhe qual que você quiser. Eu vou divorciar e você casa com ele. Saad Abdurrahman bin Auf, o que disse? Barakallahu lak fi ahlik wa malik. Que Allah abençoe a ti, a sua família, assim como nos teus bens. Jazakallah. Alguém pode dizer, hoje nós não encontramos pessoa como Saad bin Rabia, dividir metade, metade. Também não encontramos como Abdurrahman bin Auf dizer Jazakallah. Não há os dois grupos hoje. Não é? Que pode dizer, vai, seria bom se existissem hoje também, como Saad bin Rabi, que dividir tudo. Vai, você não é Saad bin Rabi, seja pelo menos como Abdurrahman bin Auf. O que ele disse? Dullani ala suq. Mostra-me onde é mercado. Eu quero ir trabalhar. Abdurrahman bin Auf é conhecido ou se tornou o mais rico de Medina. Abdurrahman bin Auf enchia Medina de camelos com produto que vinha de fora para abastecer Medina. Podemos falar, por exemplo, de caminhões de cavalo. Ele enchia Medina. Uma pessoa que chegou sem nada, não é? E no dia que casou, nem sequer o profeta foi convidado, nem sequer veio à frente do profeta sallallahu alaihi wasallam, tinha uma marca de um perfume de mulher, não é que era pó, casamento, lança, quer dizer, a tradição, não é? Tinham esses costumes, tradição, casamento. Abdurrahman ficou com marca de um perfume na roupa. O profeta disse, Abdurrahman, isso é de mulher. Como é que você tem? Hoje, não seria estranho com o LGBT, não é? Será, esse baixo deve ter virado, não é? Hoje, homens com brinco. Por que estamos a discutir LGBT? Você começou a se inclinar disso há muito tempo. Já vem com brinco, já, não é só um, já põe dois, já está começando a mudar a forma de andar. Para nós vamos começar a desconfiar aqui. O profeta vê isso no Abdurrahman. Abdurrahman, o que é isso? Ya Rasulallah, eu casei ontem. O profeta nem sabia. Eu casei ontem. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Aulim, walau bishat. Fazer o alima. Por mais que seja um cabrito só, faça o alima. Não é? Portanto, aqui estamos diante de ikram muslim, onde nós hoje para ikram, fazemos ikram para ceder. É só quando você já está com um pé para a cova. Aí você vai, leva depressa, vai, não consegue nem falar bem, não é? Está a tremer, porque sabe, está para bazar. Dá tal mesquita, a mão a tremer toda assim. Dá sadaqa. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntando, ayu sadaqata a'zamu ajra? Ayu sadaqata afdal? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, anta tasaddaqa wa anta sahihun, shahihun, takhsha al-faqr wa ta'malu al-ghina wa la tumhil حتى إذا بلغت الحلقوم وتقول لفلان كذا ولفلان كذا. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, melhor caridade é você dar caridade enquanto você está saudável. Está saudável. Sahih, shahih. Você é uma pessoa que trabalha muito para ganhar dinheiro. Você tem este amor ardente pelo dinheiro. Quem não tem? Quem não tem? Todos nós temos. O que fez todos nós sairmos de casa hoje para ir trabalhar é dinheiro. Todos nós, sem exceção. Então o profeta está aqui a dizer, wa anta sahihun shahih. Você tem esta vontade de ganhar, de ter, de reter. Takhsha al-faqr. Você receia ser pobre por dar. Wa ta'malu al-ghina. E você retendo, tem esperança ainda de ser mais rico. Você mesmo nesta situação, você dá. E não espera por um momento em que a alma já atingiu a garganta. Aí começa a dizer,
li fulano cada, dá tanto para tal fulano, dá tanto para essa mesquita. وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. Profeta, aquilo já ficou para essas pessoas todas, já tem outro dono, você já não apanha. Então, os sahabas já faziam isso. Este ikram era contínuo na vida deles. Portanto, este é um exemplo. Dizia, com estes exemplos todos, é para nós adotarmos esta qualidade. Servirmos ao próximo, dar direito ao próximo, desejar bem aos próximos, às outras pessoas. A alegria é sinal do mu'min. Alegria do mu'min. Alguém te conta, é para conseguir isto, mas aquilo, prosperei. Responda, mashallah, que Allah abençoe. Faça dua de baraka. Quando você faz esse dua, um anjo diz, walanka mithlu, que o mesmo aconteça contigo. Não tenha dor no coração. É o que Allah distribuiu. Allah diz, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Quem que distribui a misericórdia de Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Nós é que fazemos essa distribuição. Warafana ba'dahum fawqa ba'din darajat. Elevamos uns em detrimento de outros. Já dissemos aqui, Allah testa de várias formas. Hoje nós não conseguimos ver alguém bem. O bem-estar de alguém é o nosso insucesso. Até irmãos. Estão aqui exemplos que estamos aqui a mencionar. O Coran está aqui a mencionar vários exemplos. Os ulamás ainda dizem, naquele versículo, diz, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Nós estamos nos alimentar para o agrado de Allah. Não queremos agradecimento nem pagamento. Os ulamás dizem que eles não disseram isso, mas é o que estava dentro dos seus corações. Allah exteriorizou isso para aquele que quiser seguir este exemplo, fazer o mesmo. Desejar o bem ao próximo. Tratar bem. Por mais que seja travar o seu próprio direito e ceder aos outros. Hoje nós, como entidade empregadora, até ulamás nos escapam. Apertamos, dificultamos, quando vemos alguém está, para além do emprego que tem, está a prosperar noutras áreas, que não está a atrapalhar o tempo dele laborar, já começa a conspiração. Já chama para ele assinar um documento, não é? Para denunciar o seu contrato. Ainda diz como é que tem que escrever, para não ter que arcar com as consequências de indemnização. Você vai fugir aqui no dunya, wallahi. Você vai fugir aqui no dunya. Você vai pagar aquele molana que você fez isso com ele. Fazer ele assinar um documento, demitir-se, porque você não quer indemnizar, você vai pagar. O facto de Allah te colocar no masjid como responsável não está para oprimir o ulama. Não está. São herdeiros do profeta esses. Imagina se tivesse Hassan ou Hussein aqui, netos do profeta, que seriam herdeiros. Você como trataria? Allah pôs um ulama, feliz ou infelizmente, do agrado ou não. É o que o profeta diz, al-ulama warathatul anbiya. Está a perseguir por quê? Porque ele tem mais um biscato que ele faz. Obrigar ele a denunciar o contrato e ainda dar instrução. Subhanallah, temam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, temam aqueles que estão abaixo de vós e briguem com todos, menosprezem a todos, não herdeiros do profeta. Não é por ele falar a verdade que você começa a lhe perseguir, não é? Não estou a falar o caso daqui, mas todo aquele que se enquadrar encaixa-se. É um caso prático que eu estou aqui a mencionar. Não façam isso. Se Allah deu-te um masjid, não obrigue ninguém a rescindir o contrato. Não faça isso. Você nem sequer INSS dele paga. Está a trabalhar contigo quantos anos? Nunca fez isso. Não faz isso. Tenha medo de Allah. Por Allah. Não faça isso. Não faça isso. Allah confiou a ti, deu esta responsabilidade, a casa de Allah. Você está a ensinar Coran, está a ensinar Hifz, está a ensinar Coran. Os teus filhos estão lá a estudar. Portanto, os sahabas eram assim, desejavam bem às pessoas. E Allah ficou satisfeito com eles. Há limites esse ikram. O ikram tem limites, conforme dizia, tem limites. O ikram normal é você ceder o teu direito. Você, conforme deu o exemplo aqui da água, você cede a alguém. Hoje nós não conseguimos fazer isso. Dando exemplo, nos nossos casamentos, subhanallah, o MC vai anunciar, já podem servir. Subhanallah. Uma desordem. Nem no casamento dos cáfires não acontece isso.
Você vai saltar a fila, as pessoas estão todas enfiladas, você vai lá para frente, não, E o agravante, com o teu prato de comida cheio de óleo, toca na roupa, o único fato que aquele mãe tem, camisa branca, você vai encostar com o teu olho no prato dele. Pai, desculpa, mafo. Pai, já lhe sujou. Onde estão bons modos? Nossa religião é de bons modos. O MC anunciou, começam os mais velhos, deixa os mais velhos, aquela comida é suficiente para todos. Vão os mais velhos, vão as pessoas que chamaram familiares direto, quem for, você foi convidar, espera chegar a tua vez. Aproveitamos esse momento para talvez sensibilizar um pouco a nossa comunidade. Infelizmente é uma vergonha, às vezes estão lá não muçulmanos e ficam a rir de nós. Mas o que é isso? Porque nem com eles isso acontece. Portanto, Ikram tem limites. Ikram tem limites. Há momentos em que o Ikram é proibido. Por isso, os ulamás trazem um princípio: al-itharu fil qurab makruh wa fi ghayriha mahbub. O ithar, o Ikram no ibadat. Ibadat, o profeta diz: façam isso. Ocupem primeiro saf. Fazer wudu, fazer ghusl, onde há hukukullah direto. Com exemplos também podem entender melhor. Então, quando é ibada, wajibat, Ikram é proibido. Mas, além disto, outros aspectos, então isso é algo que o Sharia elogiou. Mas no ibadat não é permissível. Por exemplo, por quê? No ibadat, Allah está a dizer, está a nos ordenar a fazer uma coisa. Allah diz no Corão, aliás, com a ordem de Allah, o que se pretende é ijlal e ta'zim. Quando nós adoramos Allah, estamos a enaltecer Allah. Allah diz, façam isso, nós temos que fazer. Quando você dá alguém para fazer aquilo, é como se você estivesse a desdenhar aquilo que Allah ordenou a ti a fazer. E Allah diz isso, fala do Jannah, inna al-abrara la fi na'im, ala al-araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im, yusqawna min rahiqin makhtum. Allah está a falar, está a descrever. Eu precisaria de muito mais tempo para falarmos desse assunto, mas não há tempo. No outro momento, talvez. Allah fala que os habitantes do Jannah estarão em sofás, adornados, olhando de um lado para o outro, usufruindo do Jannah. Usufruindo no Jannah, yusqawna min rahiqin makhtum, serão dados de beber bebida pura, vinho puro, khitamuhu misk, que o selo deste vinho será al-miska. Allah subhanahu wa ta'ala diz, wa fi dhalika, para alcançar isso, falyatanafas al-mutanafisun, que compitam os competidores. Nas ordens de Allah, onde Allah nos ordena, onde Sharia nos ordena, nós temos que competir uns aos outros. Allah não diz, wasari'u ila maghfirah, apressai ao perdão de Allah, badiru bil amali fitanan ka qit'il layl mudlima, apressai a praticar boas ações antes de chegar o momento de fitna, como uma noite escura. Somos ordenados a apressar a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta não diz, law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Se vocês não tivessem, se as pessoas soubessem a recompensa em fazer o adhan, a recompensa em ocupar a primeira fila, e não tivessem nenhuma alternativa senão através do sorteio, vocês fariam sorteio para cada um sair o nome de fazer adhan, para cada um sair o nome de estar na primeira fila. Se vocês soubessem a recompensa que está no Salatul Isha e Salatul Fajr, vocês iriam ao masjid, por mais que fossem rastejados. Vocês iriam a recompensa. Então aqui estamos sendo incentivados a competir uns aos outros nas boas ações. São vários hadiths. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez doar 3 vezes para aqueles que ocupam a primeira fila e 1 vez para aqueles que estão na segunda fila e assim sucessivamente. Portanto, não se faz ikram nas coisas wajib. Em particular, se você fizer ikram naquilo que é wajib, o teu wajib deixa de ser cumprido. Neste caso, o ikram é haram. Por exemplo, não se faz ikram para alguém ocupar a primeira fila e você sair da primeira fila. Porque o Sharia está lá a dizer que todos nós temos que estar à frente. Um talib é o momento em que nós aprendemos, não é? Majalisul ilm. Você não pode sair da frente e sentar atrás. Não pode. Você está a dar às pessoas a ocupar naquele lugar e você está a perder esta concorrência, esta competição. Você não pode sair no lugar de frente para ir ficar atrás, porque você está a perder esta concorrência. Portanto, são tantos hadiths que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala relacionado a isso. Então, o exemplo concreto, há exceção. Há uma prudência por detrás, aí você pode ceder. Por exemplo, imediatamente atrás do imam, tem que estar alguém que possa substituir o imam em caso de necessidade. Aí tem que estar lá.
você se ocupou, viu, está um alim que possa estar ali, você pode ceder, é um masliha, você pode fazer isso. Mas em situação normal, você tem que estar lá à frente. Os ulamás dizem, dão ainda exemplo, se você tiver água para fazer wudu, essa água somente serve para uma pessoa fazer wudu e é você que tem essa água. É proibido você dar outra pessoa a fazer wudu e você não poder fazer wudu. Então, você estaria a fazer ikram num ato obrigatório. Você não pode fazer ikram naquela situação. Você tem que usar aquela água para você fazer wudu. O mesmo acontece se você tiver duas pessoas, tem roupa só para uma pessoa, aquilo está contigo, para fazer salat. Você não pode dar outra pessoa e você ficar privado, não fazer salat porque você cedeu a uma outra pessoa. Nesta situação, não há ikram. Há ikram só quando há um masliha, há uma razão para tal. Os ulamás até dizem que você não pode fazer ikram para alguém dirigir salat, porque dirigir salat é grande recompensa. Se você dá a alguém, você fica privado. Você fica privado. E aquele que está sendo dado a oportunidade não pode recusar, porque é uma oportunidade de estar lá. Mas há alguns masliha, há alguma prudência por detrás disso e que você pode fazer. Por exemplo, se você for a fazer, vai criar uma boa relação entre os dois. Aí há um masliha por detrás. Falando aqui no exemplo de dirigir salat, para falar deste caso, onde estamos a falar da proibição do ikram, o profeta sallallahu alaihi wasallam, aqui é uma exceção, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi, uma vez, terminando mesmo, foi para conciliar duas tribos de Medina que não falavam. E chegou a hora de salat, diz que Abu Bakr radiallahu anhu tinha que dirigir salat, ou ele avançou para dirigir o salat. O profeta foi lá e reconciliou as pessoas, voltou, Abu Bakr radiallahu anhu estava a dirigir salat. As pessoas aperceberam-se a chegada do profeta sallallahu alaihi wasallam e começaram a dizer subhanallah, chamar a atenção que olha, o profeta está aqui. O profeta estando, ninguém pode dirigir salat, porque ele é a autoridade máxima. Num Estado islâmico, quem tem direito de ser imam é a autoridade máxima. Numa casa, quem tem direito de ser imam é dono da casa. Não é? O profeta diz, ninguém pode dirigir salat na casa do outro sem a permissão do dono, porque quem tem direito é o dono. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigir salat é uma ação nobre, extremamente nobre. Como é que então deu preferência a Abu Bakr e ele foi para conciliar duas pessoas, enquanto o imam é melhor ação, o profeta era imam, rahmatan lil alamin, imam da humanidade toda. Portanto, tem este maslaha de conciliar entre as pessoas. Quando as pessoas começaram a fazer esse subhanallah para alertar Abu Bakr, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha chegado, Abu Bakr radiallahu anhu não estava a entender, pois virou a sua cabeça para ver de que se tratava. No salat. Como fica o salat? É um masalah já. Virou salat. Nenhuma coisa diz que era permitido. E agora não é permitido? Abu Bakr radiallahu anhu está no salat, virou a cabeça para ver o que se passa como imam. Como fica o salat de todos? Quebrou ou não quebrou? Quebrou? Viu? Como é bom aprender fica. Viu? Não quebra. Salat não quebra. Você está a fazer salat, nós somos ordenados a nos concentrar no salat. Al-dharura tubihu al-mahdhurat. A necessidade permite as coisas proibidas. É um princípio da Sharia. Portanto, você está a fazer salat por alguma necessidade, desde que o teu qibla, o teu peito não saia do qibla, não há problema. Por necessidade, virar para olhar. Você está fazendo salat em casa, a senhora está fazendo salat em casa, tem bebê, está andando de um lado para o outro. Se você negligenciar aquele bebê, corre risco. Ela fazer salat, olhar para o bebê, para cuidar, não há nenhum problema quanto a isso. Portanto, Abu Bakr radiallahu anhu olhou, entendeu que o profeta sallallahu alaihi wasallam está aí, quis dar passos para trás para que o profeta viesse. O profeta fez sinal para Abu Bakr. Fica no teu lugar. Não é? E o profeta louvou Allah subhanahu wa ta'ala por ele ter entendido, Abu Bakr ter entendido, não é? Deixaram a uma está a entender aquilo que era a mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a trazer. Portanto, o ikram é algo extremamente nobre que o Sharia incentiva, mas temos exceção da regra, conforme aqui já mencionamos. Você não pode dar e fazer ikram de forma que o teu wajib deixa de ser cumprido e você perde esta concorrência, a não ser que haja um masliha por trás daquilo que você está a ceder o teu direito. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.